Oi, boa tarde a todos. Eu sou Mariana Spezia, jornalista e diretora executiva na LAN Comunicação. Estamos aqui hoje para mais uma edição do ZRG em Casa, dessa vez com a executiva Adriana Castro, que é head no Brasil da deliciosa marca de sorvetes Ben & Jerry's. A empresa respira diversidade e pratica um ativismo amoroso de dar orgulho em qualquer pessoa. A prosperidade linkada define o sucesso da Ben & Jerry's e a Adriana vai explicar um pouquinho disso para a gente hoje. Aliás, uma dica, hein, gente? Quem não conhece o site da empresa, vale a pena navegar por ele, porque vocês vão ver que vai muito além do sorvete que a gente tanto ama. Conosco também, Denis Monteiro, nosso anfitrião, que é CEO da ZRG, a empresa de Executive Search que mais cresce no Brasil e no mundo nos últimos meses. Inclusive, ontem, né, Denis? A ZRG ganhou uma nova sócia que vai abrilhantar ainda mais o time de colaboradores e reforçar o atendimento de Financial Services, a Aline Laranjeira. Denis, acho que você pode, então, começar dando boas-vindas para a Adriana e contar para a gente um pouquinho desse crescimento da ZRG, né? Primeiro eu vou dizer que eu estou assim, ó, gulosamente aqui, ó, uma gentileza da Adriana. Tchim. Eu estou aqui, eu não sei por onde eu começo, se é por aqui ou por aqui, mas os flavors são incríveis. Aqui Netflix and Chill, muito interessante, não tinha visto isso aqui ainda. Mas prazer estar aqui. ZRG em Casa é um programa que a gente inventou no meio dessa quarentena maluca. E tem sido um prazer estar recebendo amigos e executivos para bater papo aqui, falar de carreira, falar de organização, falar de aprendizados. E a Adriana é uma amiga de muitos anos e é um prazer enorme estar aqui, saber da tua trajetória e desse propósito que você encontrou nessa marca incrível. E a gente queria entender um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que você chegou até aqui? Com esses tantos anos de Unilever e indo, né, para uma marca como essa. Acho que você é uma daquelas raridades que todo headhunter procura, que é tentar achar uma maneira de atrair você para algum lugar e você continua lá firme e forte na Unilever, encontrando teus caminhos e oportunidades, e hoje em dia nessa marca incrível. Então, conta um pouquinho de onde veio, como é que você veio parar nessa marca. Ai, Denis, primeiro eu queria te agradecer, porque né, eu acho... fazer esse tipo de papo com um amigo é ainda mais gostoso, né? Então, já começando a contar os segredos, a gente se conhece acho que há mais de 20 anos, né? A gente toma muito chimarrão juntos aqui, porque eu também sou do Sul. E eu vou me apresentar, acho que do jeito Ben & Jerry's, né? Menos institucional e mais... A gente fala muito de currículo oculto, né? Que é conhecer as pessoas realmente pela sua trajetória de vida, pelas paixões. E aí, então, falando um pouquinho da Adriana, né? Eu sou uma apaixonada pela vida outdoor. Eu sou, né? Ou seja, uma apaixonada pela natureza. E isso também muito com algumas histórias que eu vou contar aqui sobre justiça climática. Eu sou surfista. Na verdade, não sou surfista, nós somos uma família de surfistas. Eu, meu marido, Luciano, meus filhos, Manuela tem 15, o Lucas tem 13, e somos, né, todos surfistas, e essa é a nossa paixão, assim, né, nosso hobby. E aí, falando um pouquinho do meu lado profissional, eu falo que Unilever, eu tenho basicamente o mesmo tempo de Unilever do que casada com meu marido, então eu tenho 2 casamentos na vida, né? E de fato foi um casamento. Eu entrei como trainee na Unilever há 20 anos e passei, né? Ou seja, fiz uma carreira começando em trade marketing, vendas, com um lado mais de desenvolvimento de clientes. E foi mais ou menos metade dessa jornada, né? Os primeiros 10 anos. E depois eu migrei para marketing. E em marketing fiz praticamente todas as categorias, né? Foram literalmente todas as categorias da Unilever. Eu passei primeiro em alimentos, depois em sorvetes, depois em personal care, né? Produtos né? Ou seja, de cuidado pessoal, depois em home care, produtos para casa. E isso foi até 2017. Em 2018, nós decidimos fazer uma pausa como família, e isso era um sonho também de vida. Depois acho que a gente vai bater um papo sobre isso também, né, Denis? Era um sonho a gente fazer um ano sabático
e conectar muito forte, né? Ou seja, com os nossos filhos, estudar novas referências e as nossas paixões, e também ir atrás das ondas, né? Que é o nosso... A gente fez uma volta ao mundo durante 362 dias, e eu voltei, então, no ano de início de 2019, e recebi o presente de liderar Ben & Jerry's no Brasil. E eu acho que não foi ao acaso, né? Ou seja, toda essa transformação de ter feito essa pausa, repensar a vida, toda essa trajetória corporativa e depois começar, né? Ou seja, essa conexão com não é nenhuma marca, né? A gente fala de Ben & Jerry's como uma empresa dentro da Unilever, porque tem muita independência. Com tanto ativismo e tanta verdade por trás do que faz, foi realmente um presente enorme. E eu falo que me transformou, né, em 1 ano e pouco. Foi uma transformação linda, né? E isso tem trazido muito mais significado para minha jornada e minha, né, jornada aí dentro desse universo corporativo, né? Perfeito, perfeito. Adriana, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Eu acho que a gente pode continuar nela, inclusive, para você falar um pouquinho da Adriana antes e a Adriana depois da Ben & Jerry's, porque eu sei que você já se define outra pessoa, né? Por que você se define outra pessoa depois desse pouco mais de 1 ano e meio? Eu vou começar contando uma história para vocês do meu primeiro contato com o time de Ben & Jerry's. Quando eu cheguei em Ben & Jerry's, assim, coincidentemente, era o período da convenção anual, do encontro de todas as pessoas da marca, e me pediram para fazer, né, naturalmente me apresentar e fazer uma conversa. E naquele momento foi a primeira vez na minha vida que eu me senti minoria. E a reflexão eu sou, né, uma mulher cis, hétero, casada, 2 filhos, branca, tive acesso a boas escolas, a uma boa educação. E naquele momento eu via naquele time que esse não era o padrão, né? E durante a minha vida inteira na Unilever eu vi exatamente o contrário, né? Aquele modelo mais pasteurizado do que a gente vê nesse universo que nós vivemos muito. E ali eu já via sinais de um time muito diverso e muito rico. E essa transformação, naquele momento eu fiz um compromisso, né? Eu vou me dar o direito a viver o diferente, né? A me abrir para o diferente. E Ben & Jerry's é um time, né? Eu já herdei um time muito diverso e a gente vem construindo isso cada vez mais. Então a gente tem hoje praticamente 40% do time com pessoas pretas. A gente tem ou seja, uma participação importante do time também com LGBs. A gente tem transexuais no time. A gente tem, né, ou seja, diferenças, né, quando a gente fala de mulheres na liderança, que isso é uma agenda, né, de gênero que se falava muito, né, e para a gente isso é uma das coisas mais, né, já eu diria quase que superada, né, a gente fala hoje de inclusões muito mais profundas. E essa Adriana depois tem muito a ver com isso, tem a ver com um aprendizado, uma visão de mundo muito diferente, né, quando a gente olha para os problemas da nossa sociedade, como as minorias realmente sofrem, e tem muito mais resiliência do que as jornadas que, por exemplo, eu passei na minha vida. Então, isso de fato me dá muito mais vontade de dedicar cada vez mais meu tempo às agendas de missão social da marca, porque o mundo corporativo, ativismo empresarial precisa ser cada vez mais presente. E não tem espaço para só os governos serem responsáveis por isso, né? As corporações precisam se posicionar, e não é marketing de causa, não é fazer porque faz sentido para a sua marca, é fazer porque faz sentido para aquela sociedade, para aquela comunidade, quais são os temas mais fundamentais que precisam ser tratados. E as pessoas vão amar a sua marca porque você faz isso. Então, é repensar essa lógica.
E é É isso. uma lógica de justiça, né? De sociedade mais justa mesmo, Sociedade né? mais Vai justa. muito além do que é o que você está falando, o marketing de causa, né? Perfeito. E pega o nosso exemplo aqui, né? No Brasil a gente tem mais de 50% da população preta, né? 54% da população. Você não ter times que representam isso é uma miopia, né? Então é você, de novo, o que a gente fala, viver na bolha. E é muito lindo, né? Todo o trabalho também de ter posição de fala, né? Ter lugar de fala, porque a gente traz para as pessoas do time o reconhecimento dessas histórias, né? E acho que aqui a gente fala muito também, né? Dentro do todo o desenvolvimento, né? Profissional, a gente fala de aspectos, né? Ter resiliência, superação, né? O jogo de cintura, agilidade, a jornada de vida dessas pessoas é isso, né? Então pode não ter frequentado a melhor escola, mas se você olhar para aspectos comportamentais, essas pessoas têm essas características desde que nasceram, né? E é muito legal trazer para uma agenda de equidade, que é dar acesso às pessoas para que elas consigam realmente progredir, né? Então, eu tenho conectado muito com essa... Não sei se vocês estão ouvindo uns gritos, acho que são as crianças do vizinho aqui fazendo barulho, tá? Mas tá tudo certo. Sem problemas. A vida como ela é. Ué. A vida como ela é. Vida como ela é. Rodrigo, me fala um pouquinho, a gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, mais do que diversidade, vocês estão um passo além disso, né? Com tudo isso que você está dizendo, que é da inclusão, né? Como é que você transforma um grupo diverso num grupo de alta performance? Me fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso é um negócio bacana, porque assim, a diversidade per se, ela causa um pouco de caos. Claro. Ela traz gente com vários backgrounds. E quando a gente vê a solicitação de um cliente ou outro pedindo por diversidade, você assim, escuta, mas você está preparado para ter o melhor dessa diversidade? Você tem que ter preparo para isso, né? Como é que você insere essas pessoas e consegue pegar esse grupo que você está contando e você faz com que ele produza coisas ainda mais bacanas ao trazer isso tudo para a mesa? Como é que diferencia isso como empresa? Eu acho que primeiro tem uma agenda. Primeiro, você tocou, Denis, um aspecto muito importante. A liderança precisa querer, tá? Então, e querer de forma muito legítima, né? Porque isso significa ouvir mais, ser uma liderança, né, muito mais presente. E do outro lado, tem uma agenda de equidade, né? Então, aquele velho, né? Tem até uma forma fácil de explicar a equidade, que é não... Se você já começa a jornada em degraus diferentes, o que a gente precisa fazer é, essas pessoas que não tiveram esse acesso, a gente precisa nivelar, né? Então, como a gente desenvolve e acelera essas pessoas? Porque esperar que todas estarão no mesmo patamar, a gente não vai conseguir. E são coisas simples e básicas. Vou dar um exemplo muito clássico. A gente gerencia, sendo uma marca americana, as nossas pautas são todas basicamente em inglês. Pergunta se todo o time de Ben & Jerry's fala inglês. Não, mas tá tudo certo. A gente se apoia, a gente se vira, a gente dá acesso às pessoas para que elas se desenvolvam. E isso vale para... Eu estou trazendo um exemplo pequeno aqui, mas existem agendas, inclusive, de apoio de como você se comporta, de como você fala, de como você se integra num ambiente que é um ambiente hostil até para uma realidade, se você vive uma realidade dentro de uma comunidade. Então, a agenda de equidade, ela não é menor, a gente precisa ter muita vontade de incluir e vontade de fazer as pessoas realmente terem lugar de fala. E uma das coisas que a gente tem feito bastante é dar espaço para essas pessoas falarem, estarem presentes, tá? Porque é uma jornada quase que de autoconhecimento e para que essas pessoas realmente incorporem essa força que existe, mas muitas vezes ficou lá velada, né? Então tem muitas coisas e aí tem um outro lado da história, e eu acho que o Rodrigo, a Dani são excelentes exemplos, que é você ter na sua liderança pessoas que viveram, né, ou seja, tudo isso. Então, eu posso usar aqui o Rô e a Dani como exemplo. Então, o Rodrigo, Rô, se você me permite aqui, vou te usar como exemplo, você sabe que eu sempre uso. O Rô é um homem gay e que tem uma trajetória de vida linda e
hoje, além de ser o head de marca e missão social de Ben & Jerry's, ele é vice-presidente do Greenpeace, e tem, né, uma jornada incrível, né? Eu falo que eu aprendo todos os dias com ele. A Dani Jesus, que é a nossa líder também de missão social. A Dani é uma mulher preta, psicóloga, veio da periferia, e tem, né, hoje um letramento racial como poucas mulheres nesse mundo corporativo, e tem ensinado muito, né, ou seja, dentro não só de Ben & Jerry's, mas da Unilever, de como fazer isso. Então, a gente precisa trazer para a liderança pessoas que tenham lugar de fala, que tenham realmente... Não sou eu, Denis, que na essência tenho propriedade para falar, né? Quem tem propriedade para falar dessas causas são as pessoas que vivem elas, né? Que todos os dias sofrem o preconceito, sofrem, né, no olhar, sofreram durante sua vida inteira a superação desses obstáculos que hoje que a gente não teve, né? Eu falo, eu não tive todos esses, né, talvez essas superação, né? Essa forma do quanto a gente teve que superar as coisas na nossa vida. Então, isso se tornou assim para mim cada vez mais, né? Uau, mais claro. Eu não tenho lugar de fala de tudo, e lugar de fala não diz respeito à hierarquia, a minha posição como líder do negócio ou ou da corporação, mas lugar de fala tem a ver com quem viveu essa jornada e tem muito mais propriedade para falar. A gente também trabalha numa organização muito flat, né? Eu falo que meu sonho é o dia que não teremos mais hierarquias, e sim a hierarquia será pelas ideias. E é assim que o negócio é conduzido, né? Eu tenho, assim, a gente faz uma linha de reporte muito maluca, assim, são formas muito diferentes de reportar, para que essas referências hierárquicas caiam também por terra. Então. E fala só uma coisa, Dri, para todo mundo entender o que você falou no início, e eu te perguntei isso tempos atrás, da governança da Ben & Jerry, né? Bem rapidamente, assim, como é que isso é composto e quais são né? Como é que ela consegue, estando dentro de um gigante como a Unilever, ter esse tipo de atitude a ponto deles irem, né, vou ser preso, né, como você disse. Estou indo para Washington participar de uma passeata, eu sei que eu vou ser preso. Quer dizer, rapidinho, só para tu entender. Legal. Eu acho que é legal te contar, rapidinho eu vou contar um pouco da história de Ben & Jerry's, que eu acho que é linda a história. O Ben & Jerry's, né, dois hippies malucos que em 1978 gastaram $5 para fazer um curso pelo telefone de como fazer sorvete. E foi assim que começou. Aí pegaram um espaço num posto de gasolina lá de um amigo, abriram a primeira sorveteria. No primeiro ano, em 1978, 79 já, eles criaram o conceito do Free Com Day, que é devolver para a comunidade toda a amorosidade que ali na cidade de Burlington, lá em Vermont, do que eles, de como receberam eles. E ao longo dos próximos anos, eles também criaram, que a gente fala, né, dentro da nossa missão produto, que é privilegiar a comunidade local na cadeia produtiva. Então, se eu puder ter produtores locais, se eu puder ter o entorno, né, desenvolvendo a prosperidade, por isso que a gente fala de link prosperity, né, ou seja, que a prosperidade linkada, se eu puder desenvolver a cadeia inteira, esse é o melhor modelo. E é muito progressista, né, porque em 1980 e pouquinhos, eles lançaram as 3 partes da missão de Ben & Jerry's, né, que fala da missão social, que é realmente... e o Ben e o Jerry sempre falam, né, e para mim é muito claro isso, que tem 2 fundamentos em Ben & Jerry's. Missão social e justiça social, isso que nos move, e o outro, a fórmula do nosso produto. Então, se eu entregar um sorvete incrível e eu me propor a mudar o mundo, essas 2 coisas, elas fazem o negócio prosperar. E é verdade, a fórmula de Ben & Jerry's é a mesma desde 1978. E aí eu vou linkar depois com essa história de como ter alguma independência dentro do negócio de Unilever, tá? Então, eles lançaram o Three-Part Mission, fala de missão social, depois fala de missão produto, que é garantir que a cadeia inteira, ela seja muito bem pensada. Então, a gente tem todos os ingredientes, né? Ou seja, a maior parte deles com fair trade. A gente tem um programa de caring dairy, de leite, que a gente...
todo o leite de Ben & Jerry's é produzido de uma maneira muito especial, nada geneticamente modificado, prevalecendo as cooperativas locais. Hoje a gente só tem 2 fábricas no mundo, uma em Vermont e uma na Holanda, exatamente para manter realmente todo esse padrão de qualidade. E a terceira é a missão econômica, porque no final a gente precisa dar retorno. Isso é um negócio, né? Então tem pessoas que confundem, então vocês são uma NGO. Não, nós somos um negócio. Então a gente precisa dar retorno para o acionista, precisa pensar nos nossos empregados, funcionários, né, os colaboradores. E essas 3 partes da missão, elas sobrevivem, não, elas perpetuam e se tornam cada vez mais relevantes até hoje. Isso faz 40 anos, né? Se parar para pensar. Agora é meio popular, né? Todo mundo falar isso. Mas há 40 anos, isso não era visto dessa maneira. A Unilever entra nessa história no ano de 2000, quando compra Ben & Jerry's. Na época, o Ben & Jerry's nem queriam, né? Ou seja, não eram tão partidários de fazer a venda, mas no final rolou um bom deal e acabaram vendendo o negócio. A Unilever é 100% dona de Ben & Jerry's, mas existe um contrato independente, que eu acho que foi brilhantemente acordado na época, chama contrato único, que Ben & Jerry's tem independência de missão social, equity e fórmula. Então, a Unilever gerencia o P&L, mas existe hoje um board independente, formado por 6 ativistas, super renomados no mundo, 2 cadeiras de negócio, e esse board independente tem poder de decisão e veto sobre esses 3 aspectos. Então, preservar a marca, preservar a fórmula e colocar a agenda de missão social sempre à frente de tudo. Então, e surgem discussões, eu já tive pessoalmente algumas vezes nessas discussões do board global, e as discussões elas começam a ir para uma outra perspectiva, né? Ou seja, eu lembro de uma situação de estar discutindo o negócio, a velocidade de crescimento do negócio, e a Anurada Mittal, que hoje é uma das grandes referências, ela tem uma NGO em Oakland, na Califórnia, e é uma das grandes referências de não a grilagem de terras. Então essa é a grande agenda dela, e ela vira para mim e pergunta assim, mas por que? Me explica a velocidade do crescimento que você quer entregar, porque cada ponto de crescimento é mais impacto ambiental, e mais impacto ambiental nós não estamos fazendo nosso papel. Então a gente tem outro perfil de discussão. E essa independência, Denis, como você comentou, assim, é brilhante, porque acho que um dos grandes desafios dentro das corporações como Unilever é preservar a essência de marcas como Ben & Jerry's, né? E o P&L não falar como único pilar de decisão. E é incrível. Eu vou te dar um exemplo. Agora, durante a pandemia, a Ben & Jerry's é uma marca que está crescendo. Ela entregou já, até metade do ano, o crescimento de 2 anos em um só, durante a pandemia, por ser uma marca que, em momentos que todos esses aspectos sociais tomam ainda mais relevância, é uma marca que aparece, não sei se vocês acompanharam, mas desde o Dismantle White Supremacy, com o que aconteceu com George Floyd, até mesmo o posicionamento de Facebook, Ben & Jerry's foi uma das primeiras a se posicionar, né? Ou seja, com a história toda de fake news e toda a pressão que foi posta para o Facebook. Então, é uma marca de muito vanguarda, sai sempre à frente nessas discussões, né, que são difíceis, mas a marca se posiciona forte para isso. Essa é uma discussão sobre conselhos que a gente vem tendo, né? Tem até um pessoal do IBGC aqui, o professor Joaquim que está aqui assistindo a gente, mas a gente fala bastante disso, né, no curso de conselheiros, que é como é que o conselho tem uma postura alinhada com os valores da companhia e discute coisas além do financial results, né, e pensa no futuro e pensa como é que continua com o propósito, como é que o conselho ele traz uma diversidade, mas ao mesmo tempo traz um questionamento para o management que não é controlar o management, é inspirar eventualmente até o management nesse tipo de linha, né? Então acho um grandes exemplos mesmo disso. E acho que para isso também você precisa ter um conselho diverso, né? Então, quando você tem essas cadeiras no conselho que são pessoas absolutamente fora de um perfil de negócio puro,
você tem pessoas que são, né, com um olhar realmente muito mais focado nas agendas sociais importantes para a marca, ou agenda de propósito que seja relevante para, né, para cada uma das marcas que marcas, empresas, né, corporações, como você mencionou. Isso é importante. Eu acho que começa ali o pensamento, né? A discussão tem que, para sair de uma discussão pura de P&L, né, de negócio, de resultado, e para uma agenda de inspiração, você precisa trazer essas discussões fundamentalmente para as pessoas que estão olhando para as agendas climáticas, raciais. Você vê, né, ou seja, pautas importantes de pobreza, né, de inclusão, e a gente tem, por exemplo, hoje um dos nossos board members é uma das grandes referências em inclusão e tratar países na África, né, de pobreza máxima. Então eu acho que existe uma necessidade de discussões dos temas mais fundamentais, né? E as escolhas das corporações, acho que precisam ser claras do que elas querem apoiar. E isso fazer parte das discussões de conselho, né? Não ser simplesmente uma discussão puramente do negócio. Perfeito, perfeito. Adriana, diante de tudo isso que você falou, eu queria fazer uma pergunta para o Denis também. Que a Ben & Jerry's é uma empresa com um propósito extremamente bem definido, ficou super claro aqui, acho que para todo mundo, né? Mas, Denis, me fala um pouquinho, essa coisa de um propósito bem definido de uma empresa, como é que isso pode transformar os profissionais, assim como transformou a Adriana? O que você tem visto na sua experiência de anos de recrutamento? Como que essa transformação acontece? Mari, propósito é uma discussão que parece nova, né? Mas como diz a Adriana lá do Ben & Jerry's, tem muita empresa fazendo isso já há muito tempo, Patagônia, Natura aqui no Brasil, tem várias companhias que têm esse viés de propósito que faz com que as pessoas se alinhem e sejam fiéis ao propósito, né? A gente vê que isso faz uma grande diferença hoje para atrair e reter as pessoas, que elas querem de fato fazer alguma diferença e querem que isso esteja alinhado com seus valores. Então, eu acho que hoje em dia, dificilmente você consegue trazer um executivo para algo que ele não se sinta identificado, minimamente, com a causa. Então, essa é uma discussão que eu tenho muito com os candidatos das RG, que é o que ele enxerga lá, como é que é a governança e qual é o propósito que ele vai encontrar e a missão e os recursos que ele vai ter para fazer isso acontecer. Qual é o legado que ele pode deixar, entendendo que também a vida executiva, né? Salva da Adriana, que já está há 21 anos em 2 casamentos ali, né? Mas as opções de trabalho, elas têm uma duração hoje em dia menor, né? Então, as pessoas acabam mudando com um pouco mais de frequência. Mas bacana que uma companhia grande como a Unilever consegue dar opções dentro de ter um portfólio imenso de coisas e as pessoas acabam encontrando seus caminhos lá dentro. Mas sem propósito, hoje em dia, dificilmente você consegue atrair alguém somente por causa do dinheiro. A não ser que você tenha o que a gente fala que é um way out of something, né? Uma pessoa que quer sair de algo, mas não importa para onde. Né? O que a gente vê muito nas conversas é como é que você acha um way into something, né? Como é que você vai para a marca, né, da Ben & Jerry's, da Natura, ou de tantas outras que têm seus propósitos definidos e esse posicionamento. E o que a Adriana falou, eu também concordo. Hoje em dia, mais e mais, a gente espera um posicionamento ativo das organizações, porque não dá para esperar que o governo faça isso pela gente. Então, sim, infelizmente, eles não têm essa habilidade de nos representar em todos os fóruns e as organizações têm crescido nesse posicionamento mais e mais. Que bacana, que bacana. E você quer comentar, Adriana? Eu só queria fazer um comentário que eu acho que tem talvez uma outra lente que a gente coloca, que é a construção de redes. Vamos usar o Brasil como um exemplo. Hoje também é um ambiente muito inseguro, né? Você defender causas num ambiente extremamente polarizado, né? Vamos pegar o exemplo do que aconteceu com a Natura na semana passada, com a campanha de Dia dos Pais e toda a repercussão em função da participação do Tami na campanha. Qual foi a postura de Ben & Jerry's? A gente agradeceu e apoiou, né? E mandamos sorvete para eles, agradecendo. Ainda bem que vocês fizeram isso e a gente está aqui para apoiar. Essas agendas, elas não podem, a nossa opinião é que essas agendas não devem ser construídas isoladamente, né? Ou seja, vai lá Ben & Jerry's, vamos fazer sozinho e eu sou o front.
A nossa crença é que nós devemos apoiar as organizações, né, especialmente o terceiro setor, que são as organizações que estão no front dessas batalhas, e construir a rede de corporação por trás. Então, a gente hoje fala muito do Sistema B, por exemplo, se unir e construir força para a abordagem de agendas climáticas no Brasil, que são tão relevantes quando a gente fala de Amazônia, mas ao mesmo tempo é um terreno super arenoso, literalmente. E pautas como LGBT, que também toda vez que a gente coloca, e faz 3, 4 anos que a gente já apoia essa causa, somos atacados também, né, por um lado, mas somos ao mesmo tempo muito coerentes e consistentes nas causas que a gente apoia. Então essa construção de rede, ela precisa ser muito mais forte, né? A gente compete, né? Outro dia a gente estava falando, né, Denis, que de um lado existe a competição, né? Pega, por exemplo, Natura e Unilever até competem em algumas categorias, mas quando a gente fala de causa, a gente colabora. E a gente se une para que essa força realmente né, sobreponha qualquer dificuldade e até não exponha isoladamente uma empresa, que a gente tenha um escudo aqui de um grupo, né? Perfeito. E falando sobre isso, acho que cabe uma pergunta que a gente pensou aqui para você, que é o seguinte: vocês fazem um ativismo amoroso e muita gente confunde ativismo com sair brigando por aí, defendendo causas acima do bem e do mal, né? Então, eu queria saber um pouco de você, o que é esse ativismo amoroso? Eu sei que é algo na linha de incluir as pessoas no diálogo, como você falou, e é um convite à reflexão. Mas fala pra gente um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que esse conceito, de repente, pode estar comum para vocês, mas não é para todo mundo. Acho que as pessoas ainda não sabem o que é ativismo amoroso. Super, Mário. Acho que ótima pergunta, porque a gente precisa desmistificar isso, né? Quando eu falo construir pontes, ser ativista, se você não receber crítica, para a gente significa que não fizemos bem. Tá? Então, a gente precisa abrir esse diálogo. Precisa ter pessoas que te contrapõem, mas abrir para conversa, ter uma conversa construtiva, ter uma conversa que realmente a gente evolua, né, como sociedade. Então, tem exemplos muito simples, né? A gente sempre convida num tom positivo, né? Já vem no statement de Ben & Jerry's, que fala paz, amor e sorvete. Então, o tom de Ben & Jerry's é um tom muito acolhedor, divertido. Nós somos sorvete, né? Quem briga com sorvete, tomando sorvete? Né? Ninguém. Então, só que é muito legal, porque tem o Ben fala... by the way, nós vendemos sorvete. O que a gente faz é social justice, né? Então, assim, por acaso a gente é sorvete, podia ser qualquer outro produto. E a forma de abrir a conversa e ter uma conversa produtiva é acolher. Então, eu sempre lembro, o Rodrigo lembra que eu sempre uso isso como exemplo. Tem, assim, se a gente olha no nosso social listening, a gente tem muito engajamento com os nossos fãs, e mesmo as pessoas que criticam. E aí eu lembro um comentário de uma pessoa falando: nossa, eu não apoio isso, não vou nunca mais comprar Ben & Jerry's. A nossa resposta foi: tá desculpado, coraçãozinho. Então é tão simples quanto isso. Eu não vou brigar, a gente não vai entrar num embate. Eu te respeito, você me respeita, respeite as causas que a gente apoia. E se eu puder te convencer a me apoiar e construir isso juntos, melhor ainda. Não existe outro caminho, ou seja, o caminho do conflito, o mundo já está polarizado demais. O que a gente precisa aqui é criar conexões de uma maneira muito diferente. E Ben & Jerry's tem o tom certo. Tem o tom certo. Ter compaixão, né? Acho que eu li alguma coisa sobre isso também, né? Que eles falam que o mundo, assim, sorvete, quem precisa de sorvete? O mundo precisa de compaixão. Então vai nessa linha que você falou da justiça social, né? É isso que vocês fazem. Nossa, Mariana, você já tá uma Ben & Jerry's lover. É apaixonante. Eu comecei a ler, eu falei pro Rodrigo, nossa, é apaixonante, porque assim, a gente sabe um pouco da marca e tudo mais, mas quando você começa de fato a estudar um pouquinho sobre ela, aí você realmente se apaixona, né?
Você vai mais fundo nas questões. Aí Falando você está nisso, entendendo um pouquinho do meu 1 ano e meio. É muito fácil se apaixonar por Ben & Jerry's. eu tô sentindo que é mesmo. E assim, embora o Denis tenha comentado que a gente já tem muitas empresas com propósito hoje, né, Denis, bem definida, propósitos bem definidos, mas assim, eu ainda acho que não é maioria, claro, né? Se não essas empresas que têm esses propósitos, como a Ben & Jerry's, a Natura que vocês comentaram, não seriam tão... eu não sei a palavra, mas assim, elas são destaque, né? Elas se destacam porque, de fato, vocês são diferentes. Então, Denis, eu queria te perguntar uma coisa também em relação a isso, pela sua experiência, sua formação, né, de psicólogo e sua experiência também nesse mercado. Você tem falado que diversidade gera riqueza para as organizações. Eu posso imaginar por quê, mas eu queria ouvir de você. Por que diversidade gera riqueza? Há muitos anos eu trabalho com um grupo diverso de sócios na minha empresa e eu sempre disse isso, né? A diversidade traz riqueza e a gente sempre cresceu com a opinião das pessoas que era diferente. E me lembro de certas vezes que isso até era irritante, porque a gente chegava a uma conclusão numa reunião, chegava no outro dia, alguém trazia uma coisa, vamos reabrir a conversa, eu quase enlouquecia, mas eu me acostumei com isso e a gente sempre saía ganhando, né? Então, assim, a diversidade de pensamento, background, gênero, né, tudo isso, né, que a Adriana coloca, trazia muitas contribuições bacanas para o negócio e a minha empresa, né, cresceu muito ao longo dos anos, né, a empresa anterior e a própria ZRG tem crescido muito baseado nisso. Então, o que eu dizia, mas também, porque até a Adriana comentou, assim, a diversidade traz riqueza, mas dá um trabalho para gerenciar também, porque assim, fazer isso tudo com gente com backgrounds muito diferentes e com ideias e né, com contribuições e dar a voz para ela, como a Adriana falou, né, dar esse lugar para que elas tenham poder de fala, requer a habilidade da gestão. Assim, como é que você vai blending, né? Você está de uma forma, uma gestão meio líquida, não sei, né, Adri? Você consegue, concorda, mas é meio que você vai se adaptando e você vai engajando as pessoas num diálogo onde elas vão conquistando o seu espaço à medida que também vão evoluindo na gestão. Perfeito, perfeito. Adriana, você compartilha dessa opinião? Muito, muito. Eu lembrei aqui, outro dia a gente estava conversando, né, no nosso time de liderança, que a gente estava combinando fazer uma terapia em grupo, porque... Bom, yoga você já faz com o time, né? Então, terapia... Yoga já faço com o time. É isso aí. É isso mesmo, a gente faz yoga todos juntos e é uma delícia, né? Foi uma das nossas descobertas aí durante essa pandemia, né? Também dedicar um tempo para a gente como grupo e conectar com outras referências. Perfeito, perfeito. Você falou em pandemia, eu acho que eu não posso deixar de te perguntar aqui hoje, né, em relação à pandemia mesmo, que está tendo um impacto econômico e social muito grande, né? E é complexo esse assunto, discutir sobre isso. Mas fala pra gente rapidamente como é que isso tem impactado a Ben & Jerry's e como que a marca está lidando com essa situação especificamente. Eu acho, vamos primeiro, eu sempre falo, né? Tudo para Ben & Jerry's começa na nossa missão social. Então, é um fato, né, que um cenário como o que a gente vive hoje, né, nessa pandemia, as diferenças sociais ficam ainda mais evidentes, né? Então, nosso papel é apoiar ainda mais as causas que nós temos. Então, vou dar um exemplo, né? A gente apoia já há vários anos, como eu comentei, a pauta LGBT. Nesse momento, então, é um momento que, se já existia antes muita rejeição das famílias, agora acontece ainda mais, porque é o momento que as famílias, né, estão em casa. E o que aconteceu nesse período? Muitas expulsões dos lares e um aumento grande nas casas de acolhimento. Então, é nosso papel suportar esse movimento. A mesma lógica dentro de agendas raciais, né, o que a gente tem discutido, e até muitos exemplos, né, trazidos até pelo próprio time. O que adianta a gente discutir higiene numa pandemia dentro de uma comunidade se 40% da comunidade não tem acesso à água? Então, também tem, né, ou seja, pautas que a gente apoia nesse sentido. Discussões que não tem uma relação direta com o cenário, né, ou seja, de Covid, mas o que a gente vem acompanhando, as taxas de desmatamento da Amazônia nunca atingiram patamares como chegaram, né, ou seja, recentemente.
e o que a gente apoia é se o desmatamento na Amazônia superar 25% é irreversível. Então, né, estamos todos muito preocupados com uma pandemia, e fato, devemos estar, mas existe uma agenda ainda mais grave e que hoje é basicamente destratada pelos nossos governantes, né? Então, esse tipo de discussão se torna né, mais relevante e a gente apoia as causas desse lado social. Se a gente olha para o lado econômico do negócio, foi muito contraintuitivo. A Ben & Jerry's é uma marca de consumo dentro de casa, né, pelo formato. Tem as nossas sorveterias, né, de um consumo fora de casa e de um momento de indulgência. Os nossos números explodiram, né? Ou seja, a gente tem crescimentos não só no Brasil, ou seja, no Brasil também, mas o crescimento global de Ben & Jerry's é hoje uma das marcas, é a marca de sorvete da Unilever que mais cresce no mundo. Então, eu acho que esse momento as pessoas também estão se permitindo, aí é o meu momento de indulgência, né? De você ter, e o produto é perfeito para isso, né? Ótimo, então, ótimo. Acho que tem os dois lados da história aqui. Com certeza, obrigada. Gente, eu queria dizer que está aberto para perguntas, então quem quiser perguntar, saber alguma coisa da Adriana, saber alguma coisa da Ben & Jerry's, pode compartilhar aqui com a gente no chat, ou então pode abrir o vídeo e a câmera, a gente vai organizando aqui. Enquanto isso, eu vou passar para o Denis, que ele também quer fazer perguntas para você, e a gente vai continuando esse nosso bate-papo. Vai lá, Denis. Eu queria compartilhar uma coisinha rápida aqui com vocês e escutar a Adriana sobre isso. Espera só um pouquinho que eu tenho que achar aqui a forma. Quase achei que tinha caído aqui o meu. Eu também achei. Eu também. Eu falei, que susto! Ai, que susto. Eu não estou achando aqui o espaço aqui para compartilhar a imagem. Vou achar aqui. Peraí que eu vou achar. Já estou ficando até com medo deles, do que você vai compartilhar. Não fique não. Aí. Tem essa foto aqui da família, né? E pedi gentilmente ao marido, o Lu, para mandar. E eu queria que você contasse, né? Esse foi o início da viagem de vocês de sabático, né? Que você comentou um pouquinho, mas ele me disse que foi lá na Austrália e que vocês, né, tiraram foto aqui nesse Better Together, a família junta. E todo o aprendizado que vocês tiveram, a vivência intensa. Né? Essa foto é horrível, Manu. Ela falou? Ela viu falou, ela se viu na foto e diz, não, essa foto. Mas eu queria tá te ouvir, linda, queria te ouvir sobre como é que aprendizado você trouxe desse período, né? Depois de um ano, né? Porque muita gente tem muito medo de tirar sabáticos na vida, porque acha que isso vai prejudicar a carreira, ou que vai isso cair mal, etc. Como é que foi o teu aprendizado com isso nesse período com a família? Nossa, primeiro eu adoro falar disso, porque para mim foi transformador. Eu lembro, ou seja, foi final de 2017, lá pela metade de 2017, foi uma fase que eu estava meio esgotada, assim, né? A gente já vinha de crise Brasil há vários anos, então aquela tensão de negócio, né? De gerenciar o negócio, fora todos os outros papéis, né? Mãe, cuida da casa, né? Aqueles pratinhos mil que todas as mulheres nós sabemos, né? E era também um sonho da nossa família. Eu lembro com o Lu, lá, quando a gente casou, a gente falava, lá pelos 40 nós vamos parar um tempo. Aí os 40 chegaram, passaram um pouquinho, e a gente falou, bom, acho que não vamos deixar esse plano passar muito, não. E acho que o que eu falo aqui não pode pensar muito, né? Se você tem um sonho, tem vontade de fazer, a gente não tem essa bola de chumbo no pé, né? Acho que isso nós mesmos nos colocamos. E aí um belo dia eu me arrumei para o trabalho como se eu fosse, né, sair normalmente, olhei no olho dele e falei, vou falar hoje. Fechei a porta, não deixei nem ele responder. E foi assim, aí do caminho mandei um WhatsApp e diz, olha, na época eu trabalhava em home care, preciso falar hoje. Mas peraí, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, eu só preciso ter uma conversa. Isso com o meu líder na época. E eu acho que foi perfeita a parada, porque quais eram os objetivos fundamentais disso?
Nessa vida louca, tanto eu quanto meu marido, né, há mais de 20 anos nesse mundo corporativo, é uma pergunta e uma cobrança, né? Quanto a gente dedica para os nossos filhos, né? Eles crescem, passa assim, e de repente hoje a Manu com 15, o Lucas com 13, você fala, uau, nossa, passou rápido. E, então, ter esse tempo com eles. O outro era parar e voltar a estudar, né? E voltar a estudar as coisas relacionadas às nossas paixões, né? Então, alguns exemplos. Por exemplo, o Lucas na Austrália foi jogar tênis. A gente passou um tempo na Costa Basca, ali na Costa Basca, na Espanha e França, porque o Lucas também adora cozinhar. A gente passou 3 meses no Vale, fazendo vários cursos. Então, também desbravar e conectar com né, coisas que nos inspiram. E não menos importante, a gente fez 1,4 vezes a volta ao mundo, a gente rodou todas as ondas que nós sonhamos surfar um dia, como família, né? Então, hoje passa um filme assim na minha cabeça, e eu acho que voltamos mais fortes como família. Eu voltei absolutamente reoxigenada, com uma perspectiva de vida e até da minha visão do que eu quero dentro desse universo corporativo, muito diferente do que eu tinha antes, e com uma clareza dos meus limites, que eu acho que isso é um aspecto interessante, né? Até onde eu me permito fazer esses trade-offs, porque tem muitos trade-offs, né? Tem muitas coisas que a gente abre mão, vamos ser realistas aqui, né? nessa nossa agenda. E eu acho que a pandemia também tem sido um bom momento para essa reflexão, né? Até quando e quanto queremos ser máquinas, ou a gente quer realmente ser humano e ter essa vida mais equilibrada. Então, faria tudo de novo. Acho que só precisa ter um pouquinho de coragem. Claro, precisa ter um planejamento financeiro, não vamos menosprezar isso, né? Você precisa ali ter. Mas às vezes as pessoas têm o planejamento financeiro e não têm a coragem, não tem, né? A coragem. Porque o planejamento financeiro, creio eu, é importante, mas tem muita gente que vai de mochilão, né? E decide ir, vai, às vezes, sem um planejamento financeiro. Então, é muito legal, porque você teve essa coragem. Sabe que me marcou também? Eu lembro quando eu falei para o meu pai. Meu pai também, né? Trabalhou muitos anos no mundo corporativo, banco de investimento. E quando eu falei para ele, pai, eu e minha irmã mais nova, eu tenho 2 irmãs. Minha irmã mais nova é bióloga, mas a mais velha também seguiu esse mesmo caminho, né? Esse universo corporativo. E eu lembro quando eu contei para ele, falei, pai, a gente vai parar 1 ano. Eu pensei que eu ia ouvir assim, tipo, você pirou, né? E ele falou, isso é ter as rédeas da sua vida na mão. E é verdade, né? E acho que muitas coisas tirar do piloto automático. Então, eu sinto hoje que, talvez a dica que eu posso dar tenha essas rédeas na sua mão e tenha momentos da sua, né, trajetória profissional que você conscientemente faz essas guinadas e faz, né, essas mudanças, porque senão você vai olhar para trás e dizer, peraí, por que eu não fiz antes, né? Sim, e a vida passa assim, né? Aproveitando as guinadas, né? O Luciano, ele voltou desse sabático, uma vida empreendedora, investidor e empreendedor lá na Orgânico Gourmet e outras empresas que ele vem investindo numa carreira totalmente diferente do mundo executivo que ele vinha. Como é que é você lidar, né? Assim, casal, eram 2 carreiras executivas, etc., né? Níveis parecidos nas organizações, e de repente você volta para uma Unilever dentro de uma proteção financeira e ele toma o risco pelo casal, ganha menos, né? Aquela coisa que é um susto, né? Não ganho ou ganho menos. Ganha menos, não ganha nada, né? Tipo, só sai. Gasta, né? Então, assim, mas assim, o que você diria? Como é que se vive isso, né? Porque isso tem outro dilema, né? Na cabeça dos casais, como lidar com isso, né? Como se preparar para um momento como esse que vocês fizeram. Então, acho que isso também foi uma decisão importantíssima, né, na nossa família, de um planejamento que já vinha há alguns anos, que em algum momento um dos 2 precisaria fazer essa transição, né? Ou gostaríamos que essa transição acontecesse, de sair de um universo corporativo e ter um viés empreendedor. E no final, acho que esse equilíbrio, essa decisão como casal foi muito legal, né? Ou seja, eu encontrando dentro do mundo corporativo algo que super me motiva, me move, e tendo esse lá, né?
eu acho que até é meio falsa sensação de segurança, né? Porque no final, não necessariamente é uma, né? Ninguém aqui trabalha, não é concursado, né? Não é isso. Mas que essa falsa sensação de segurança, pelo menos de um ambiente um pouco mais conhecido, né? E o Lu voltou e começou nessa jornada de empreendedorismo e está super feliz, assim. Se eu me transformei, ele multiplica por 2. Então, e acho que é legal a gente ter essa complementaridade, né? De um segura um pouquinho as pontas, o outro toma o risco, e a gente como casal tomando risco. Eu falo, quando ele construir o nosso unicórnio, eu vou só surfar. Maravilhoso isso, maravilhoso. Fora que isso deve gerar uma união familiar incrível, né? E o tanto de memória afetiva, né? Como é que foi para os seus filhos? Conta pra gente, porque assim, você e ele, claro, né? Adultos, vidas profissionais e tal. E para as crianças? Eles voltam contando essa experiência para os amigos como? Eu acho que foi uma jornada, porque a Manu vai estar aí. Manu, se eu estiver falando alguma coisa diferente, você me corrige, viu? Ela está assistindo. A Manu, quando a gente viajou, que eu acho que esse foi o aspecto do porquê que foi em 2018, a Manu estava com 13 anos e o Lucas com 11. E a nossa conclusão é que era o limite. A Manu já dava sinais de não quero ir. E minhas amigas e meus amigos, e como é que eu vou fazer? Não quero ficar para trás na escola. O Lucas não falou, peraí, eu posso levar o meu celular e o meu cubo? Beleza, então tá, tô indo. Mas assim, era uma coisa muito mais fácil. Foi então uma decisão que no momento da nossa saída, ela precisou ser negociada. Mas hoje a gente olha para trás e eles são, né, a gente usa essa expressão, eles deixaram de ser cidadãos de São Paulo e passaram a ser cidadãos do mundo. A Manu já fala, não sei em que país eu quero estudar, não é mais, né? Então, e o olhar das agendas, também tem uma história engraçada, a Manu foi comigo logo no início numa das lojas de Ben & Jerry's, e eles pediram, eu quero ali da Oscar Freire, eu quero conhecer a loja, quero, né? Olha, não foram 10 minutos. Ela fez um raio-x da loja e me escreveu uma carta à noite. Disse, mãe, vocês que se dizem plastic free, deixa eu te ensinar o que é plastic free. Eu vi isso, aquilo outro, não sei o que, isso aqui precisa mudar. E ela falou, as ações que vocês deveriam fazer é isso. Então, uma consciência, um olhar exatamente esse olhar social, ambiental, muito diferente. Hoje eu sou uma mãe realizada, assim, eu tenho 2 filhos lindos, o Denis conhece muito bem, e que me orgulham, assim, demais. E com certeza a viagem fez muita diferença. Sem falar que eles voltaram surfando ainda melhor. Que legal, que legal. Tem um lugar que eles preferiram, assim, curiosidade minha? A Manu é Indonésia, Bali, ela ama. Legal. O Lucas é um combinado, aí meio Austrália, tem Nova Zelândia, apareceu muito, Japão foi um país que marcou demais, então Vietnã também, tem muito. Legal. Vocês conseguiram unir 2 coisas, né? A vivência em família, divertimento, né? Com essas várias coisas que você está contando, mas também aprendizados, né? Fizeram vários cursos, né? Em vários lugares. E eu acho que também não foi aquele ano onde você só surfou, né? Na onda. Você também aproveitou e se dedicou, estudaram, né? Fizeram cursos no Vale do Silício e tudo, né? Isso é legal, Denis. Eu acho que por mais que você faça uma pausa, que também tem um propósito, né? Então a gente tinha um propósito muito claros, assim, das crianças voltarem falando fluentemente inglês e espanhol, que eles experimentassem coisas que são, né, que eles têm total afinidade, que a gente também vivesse, era uma curiosidade nossa, a gente quer passar um período mais longo no Vale para entender o que está acontecendo ali, e também foi super transformador, e conhecer outras culturas e investigar, né? Eu lembro, por exemplo, eu fui na Alemanha. A gente fez toda a trajetória, minha família é alemã, a gente fez toda a trajetória da família, por onde eles passaram, como é que eles viviam, depois como eles vieram para o Brasil, e meu pai foi até lá para contar tudo isso. Então, acho que precisa fundamentalmente ter um significado, né? O Joaquim quer fazer uma pergunta. Adriana, você falou, eu não sei se eu estou mais empolgado com a história da tua empresa ou a sua história,
né? Eu também pego as minhas marolinhas aqui no Rio de Janeiro e tenho um filho que seguiu. E é o seguinte, você falou de 3 coisas que me lembraram um negócio bem legal, né? Dos propósitos da Ben & Jerry. Você falou desse incidente, não é um incidente, mas a maneira como a propaganda linda da Natura foi absorvida pelo Brasil, pela sociedade, ou por uma parte, porque tem tanta gente fazendo barulho sobre essas coisas assim, que a gente pensa que é muita gente, mas às vezes não é. É muito pouco, mas eles fazem muito barulho. Mas é um momento bem crítico da sociedade. E esse negócio que você falou da tua filha agora no raio-x, quando ela entrou na empresa e viu, né? Eu até resolvi, por causa desse incidente, atualizei o módulo que eu dou no curso de conselheiros do IBGC e vou incluir isso. Porque é o seguinte, a Morgan Stanley soltou uma pesquisa agora, em 2020, no início de 2020, com base em 2019, e eu peguei um recorte dessa entrevista e eu queria justamente te fazer a pergunta sobre isso. O que eles estão dizendo? Olha, estou com ela aberta aqui. Estão dizendo o seguinte, que tem 30 trilhões de dólares que nas próximas décadas vão ser passada dos baby boomers para 90 milhões de millennials. Então está dizendo o seguinte, tem essa grana toda que vai ser passada para esse povo, que é a sua filha, né? Espero que ela receba uma parte desses 30 trilhões de dólares. E aí eles dizem o seguinte, que 60% dos milênios, 67%, eles acreditam que os investimentos são uma forma de expressar valor social, político e ambiental. Ou seja, é nesse segmento que eles vão pôr esse dinheiro. E aí eles fazem um outro recorte dizendo o seguinte, olha, que mais ou menos 60% da riqueza nos Estados Unidos serão controlada pelas mulheres nos próximos 10 anos, né? E aí, quando a gente vê a reação que teve no Brasil, é tudo uma questão de cultura, as empresas estão muito focadas nisso, os conselhos de administração também. A Ben & Jerry já nasceu com isso na DNA, mas a pergunta que eu queria te fazer é se vocês levam em consideração, então, atento a esses movimentos, cada vez mais para direcionar o foco de vocês. Nossa, ótimo ponto. A gente costuma fazer essa reflexão, Joaquim, que é o que nos separa, né? Ou seja, acho que talvez dessa disrupção, são menos de 10 anos, né? Por que eu quero dizer isso? Assim, daqui 10 anos é a Manu que está tomando as decisões desse mundo, né? Não somos nós mais. E a intolerância a marcas, corporações que não estejam fazendo o seu papel social, ela só aumenta. Então, eu falo assim, o mix de produtos, eu vou usar aqui minha filha como exemplo, que ela consome ou vai consumir, cada vez mais fundamentado nesses aspectos. O que é a boa notícia é que Ben & Jerry's é uma marca que conecta muito com o que a gente chama de XMZs, né? A geração X, Millennials e Zs. E até a gente tem estudos que falam que a maior conexão da marca vem nos atributos relacionados ao papel social. Então, tanto social quanto ambiental. E isso é música para o nosso ouvido, né? Porque se essas novas gerações conectam com a marca, porque entendem que a gente tem um propósito fundamental em transformação e justiça social e ambiental, vai ser uma marca considerada no hall, né? Ou seja, no futuro, como já é. Então, sim, eu acho que é um aspecto, essa transformação, assim, o que eu falo e eu sinto, e isso vale mesmo dentro da Unilever, né? Hoje, discussões importantes que a gente tem as marcas precisam acelerar essa conexão e essa transformação. Não será mais aceito não ter um papel social, ambiental, né? A gente fala do triple bottom line lá, né? Ou seja, de você ter realmente uma clareza muito grande do que você devolve, né? Ter reciprocidade, o que você devolve para a sociedade.
Não sei, Joaquim, se eu respondi tua pergunta, mas eu espero que tenha. Totalmente, é fascinante. Eu não conhecia a história da Ben Jerry e já gostava do sorvete, porque realmente é um negócio louco, né? E a gente consome bastante, mas a história é muito bonita, muito linda. Parabéns e legal você continuar com esse propósito, tanto profissional quanto da vida familiar, que para mim foi um ponto decisivo em algumas mudanças que eu fiz recentemente. Parabéns. Obrigada pelas palavras e por ter compartilhado esse estudo. Já fiquei interessada, vou atrás dele. Obrigada, Joaquim. Fala, Denis. Chegando no nosso tempo aqui, para não estourar o tempo de ninguém, e tem uma pergunta que a gente costuma encerrar aqui, que são assim, os 3 dicas, aprendizados teus relevantes nesse, né, para quem está, né, nessa trajetória profissional, seja para as mulheres, seja para os homens, seja para qualquer público que esteja nos escutando. Acho que é um legado que você pode deixar aqui nesses anos todos de experiências que você tem. Ô, Denis, eu acho que 3 vão ser poucos, hein? Ela falou da clareza dos limites. Eu tô anotando tudo aqui, viu, Dri? Eu vou usar isso na minha vida. O rédeas da vida. E acho que podia ser mais uns 8, hein, Denis? O que você acha? Vamos lá, obrigada, Dri. Fala pra gente, então. Não, super. Acho que essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, né? Mas vou tentar aqui, vou me esforçar para ver se eu consigo ajudar. Eu acho que a primeira delas e quanto mais cedo você se permitir trabalhar e se conectar com as suas paixões. Eu passei muitos anos da minha vida, eu lembro que quando começou essa modinha de propósito, né? Vamos todos pensar no propósito. Era o propósito corporativo, era o propósito individual. Eu olhava, assim, sabe tela azul de computador, quando dá aquele pane? Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, qual é o meu propósito, né? E eu acho que talvez a dica é sinta mais, né? Se permita sentir, porque a gente não se permite sentir, a gente roda, né, naquele modo automático e não sente o que realmente nos move. Hoje eu vejo assim, as agendas, quando a gente está discutindo as agendas de justiça climática, quando a gente está discutindo as agendas de diversidade, dar voz aos times, isso me move, isso me motiva. Trabalhar com paixão, assim, trabalhar com aquilo que realmente, eu falo que em Ben & Jerry's, 29 dias do meu mês, eu trabalho de graça. Talvez um dia, o outro é meio chato, porque tem algumas coisas que acontecem na vida. E aí meu salário é pago. Então, eu acho que eu sou muito bem paga. Que eu devo, né, meu salário é pago em 2 dias. E aí eu acho que eu começaria por isso. Então, sabe, se permitir ser muito, né, quanto mais cedo você ser fiel ao que realmente te move. Depois vem esse lado de, para mim é muito importante, eu costumo falar e tentar viver isso, não é fácil, tá? Que eu, como filosofia de vida profissional, eu acho que é possível a gente ser feliz, com saúde, né? Ou seja, se cuidar, e tem um lado de well-being, e ao mesmo tempo entregar resultados incríveis, né? Então, acho que esse equilíbrio, né, do cuidar da nossa saúde, ser feliz no trabalho e entregar resultado, esse tripé, ele precisa funcionar. Então, não menospreze o lado de se cuidar, né? Então, e para mim, a história de, né, de surfar, de ter ter o nosso hobby, de fazer exercício, hoje eu faço yoga, meditação, então coisas que trazem, né, um equilíbrio, eu acho que ele se torna cada vez mais presente, né? Eu acho que durante essa pandemia a gente tem visto números, não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e durante a pandemia esses números só aumentaram, não é menor, isso precisa ser olhado, né? A gente precisa ter um olhar para o nosso cuidado pessoal. E eu acho que durante a jornada eu sou muito grata à Unilever, assim, sou muito grata a Ben & Jerry's por todas mas especialmente, né, falando de uma trajetória mais longa, a todas as oportunidades que eu acho que eu mudei em muitas empresas dentro de uma mesma empresa. E isso foi também, acho que talvez a terceira dica é experimentar coisas novas, né? Seja dentro da mesma empresa, seja fora,
mas também se permitir. Eu lembro exatamente quando eu saí eu tenho essa carreira híbrida, porque teve um momento, eu lembro exatamente quando me perguntaram, Adriana, você quer ser uma expert em customer development, né? Ou seja, dentro de uma agenda mais de vendas e trade? E naquele momento também exigiu coragem, dizer, não, surgiu uma oportunidade, me chamaram para marketing, eu não sabia nada. Eu lembro quando eu sentei com o meu time e falei assim, olha, página em branco, agora vocês me ensinam por onde eu começo. Eu posso ajudar aqui nessa agenda de relacionamento com o cliente, mas do lado estratégia de marca, comunicação, vocês que vão me ajudar. E aí, quando eu fui para marketing, foi uma grata surpresa, né? A Unilever é uma super referência em marketing, então ter essa carreira também híbrida, experimentar coisas novas, e ter uma visão hoje mais de general management, acho que foi muito bacana. E é isso, acho que tem... fora os outros pontos aí que eu já fui falando, depois a Mari faz um resumo. Não, eu anotei, eu vou fazer um resumão, porque eu acho que vai ser imperdível quem não pôde estar com a gente aqui hoje, assistir esse vídeo dessa live depois no LinkedIn do Denis, né, Denis? Eu queria até comentar aqui o Demétrio, eu não conheço, mas ele está achando a live sensacional, então só para compartilhar, né, que ele está gostando e imagino que todo mundo esteja gostando, eu estou amando. Mas, Denis, infelizmente o tempo está acabando, eu vou passar para você, então. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar com a gente tanto ensinamento bacana, legal, e com certeza a gente vai usar isso nas nossas vidas, tanto profissionais, né, quanto pessoais, assim. Vou fazer um sabático com os meus filhos daqui uns 10 anos. Boa! Vai lá, Denis. Não, só tenho a agradecer pelo tempo, né, da Adri, pelo carinho de estar aqui com a gente, dividir aprendizados e dando algumas dicas e deixando, né, bons sabores na boca, né, não só do Ben & Jerry que eu estava comendo aqui, mas acho que deixando um sabor doce dessa conversa. E espero continuar esse assunto, né, mais para frente. A gente continua esse encontro aqui em São Paulo, na praia, em algum lugar, a gente vai continuar essas conversas. E continuamos aprendendo juntos. Super obrigado pelo teu tempo e atenção. Espero que você tenha curtido também. Nossa, super. Primeiro, uma delícia. É muito fácil falar de Ben & Jerry's e ainda num papo de amigos aqui fica mais legal. Então, super obrigado. Você sabe o quanto eu gosto de você, nossa família gosta de você, e quanto a gente te admira. Então, estamos aí sempre. Contem com Ben & Jerry's sempre que precisarem. Assim, quando uma das nossas maiores inspirações acolher e propagar esse modelo, porque quanto mais empresas incorporarem isso, mais sucesso e mais perpetua a nossa filosofia, né, do que essa marca acredita. Então... E mais a gente vai ter uma sociedade justa, né? Exatamente. Conta só o último segredo, Adriana. Tem sorvete todo dia na sua casa ou você dá uma regrada? Então... Se depender dos meus filhos, tem. Sim. Eu tento dar uma regrada. Assim, tipo, porque senão, olha, a quantidade de exercício tem que ser triplicada. Eu ainda tenho um marido formigão que ataca na geladeira à noite. Tem. Opa, esse aí é um pote por vez. Eu imagino. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo, um abração. Tchau. Tchau.